Eu descobri que o perfume na camisa do meu marido não era de outra mulher, mas sim do marido da minha melhor amiga. O choque dessa revelação mudou minha vida para sempre. Boa noite, meus queridos. Sou Helena Oliveira, tenho 75 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do meu coração. Uma história de traição, dor, mas também de superação e amizade verdadeira. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários de onde estão assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas histórias alcançam pessoas de diferentes lugares. Vamos voltar para 1965. Eu tinha 25 anos, estava casada há 10 anos com Roberto e morávamos numa pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Vale das Flores. Um lugar onde todos conheciam todo mundo, onde as famílias frequentavam a mesma igreja aos domingos e onde os segredos podiam destruir uma vida inteira. Nossa casa era uma das mais bonitas da rua IP Amarelo. Não era luxuosa, mas era aconchegante, com um jardim na frente que eu cuidava com tanto carinho. Minhas roseiras eram motivo de inveja na vizinhança. Eu tinha 2 filhos, Marcos, de 8 anos, e Ana, de 6. Meu marido Roberto trabalhava no único banco da cidade. Era gerente, uma posição de respeito naquela época. Eu era costureira. Tinha um pequeno ateliê nos fundos de casa, onde fazia vestidos de noiva e roupas para ocasiões especiais. Na mesma rua, 3 casas depois da nossa, morava minha melhor amiga desde a infância, Clarice. Ela e o marido Alberto tinham se mudado para nossa rua logo após o casamento deles, 5 anos depois do meu. Foi uma felicidade enorme ter minha amiga tão perto. Clarice era professora na escola municipal, uma mulher instruída, de uma família tradicional da cidade. Diferente de mim, que tinha apenas o primário completo, ela tinha ido estudar na capital e voltado com diploma. Era admirada por todos, principalmente pelas mulheres que viam nela um exemplo de que podíamos ser mais do que apenas donas de casa. Alberto trabalhava com meu marido no banco. Foi assim que os 2 casais se aproximaram ainda mais. Jantávamos juntos quase todos os sábados, revezando entre nossas casas. Nos fins de semana, fazíamos piqueniques com as crianças. Clarice e Alberto não tinham filhos, apesar de várias tentativas. Isso era uma tristeza para minha amiga, que adorava crianças e era como uma segunda mãe para meus filhos. Nossa vida parecia perfeita, sabe? Eu tinha um bom marido, filhos saudáveis, uma amiga maravilhosa. O que mais uma mulher poderia querer naquela época? As mulheres da minha geração foram criadas para isso: casar, ter filhos, cuidar da casa. E quando conseguíamos também trabalhar, como eu com minhas costuras e Clarice com suas aulas, era como se tivéssemos conquistado o mundo. Mas agora, olhando para trás, percebo quantos sinais eu ignorei. Como fui cega para o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Talvez porque a verdade fosse tão impensável naquela época, tão fora da nossa realidade, que minha mente simplesmente não conseguia conceber a possibilidade. Os primeiros sinais começaram a aparecer em março daquele ano. Roberto passou a chegar mais tarde do trabalho. No início, eram apenas 30 minutos, depois 1 hora, às vezes até mais. Sempre com a desculpa de que o serviço no banco estava aumentando, que tinham reuniões, que precisavam fechar o balanço. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? Depois vieram os telefonemas, chamadas que ele atendia e logo dizia: "Preciso resolver isso, vou ligar do banco amanhã." Quando eu perguntava quem era, ele respondia vagamente: "Assunto de trabalho, nada importante." E eu novamente aceitava. Uma mulher daquela época não questionava muito o marido, não era assim que fomos criadas. Mas o que realmente me intrigou foi o perfume. Um dia, lavando as camisas dele, percebi um cheiro diferente. Não era o perfume que ele usava, aquele que eu mesma havia dado de presente no aniversário de casamento. Era outro, mais forte, amadeirado. Meu coração apertou imediatamente. O primeiro pensamento foi: ele está me traindo com outra mulher. Porém, algo não fazia sentido. Não era um perfume feminino, não tinha aquele cheiro doce ou floral. Era um perfume masculino, mas diferente do que Roberto usava. Fiquei confusa, sem saber o que pensar.
Cheguei a me convencer de que talvez fosse um perfume novo que ele tinha comprado sem me contar. Ou talvez o cheiro de algum colega que tinha se sentado muito perto dele. Quem nunca se enganou tentando justificar o comportamento de quem ama? Quem nunca fechou os olhos para não ver o que está bem na sua frente? As semanas foram passando, e outros detalhes começaram a chamar minha atenção. Roberto quase não me tocava mais. Nossos momentos de intimidade, que já não eram tão frequentes desde o nascimento das crianças, tornaram-se praticamente inexistentes. Quando eu tentava me aproximar, ele tinha sempre uma desculpa. Estava cansado, tinha dor de cabeça, precisava acordar cedo. E foram aparecendo também viagens repentinas. Preciso ir até a capital para uma reunião na matriz do banco, ele dizia. E partia por 1 ou 2 dias. Voltava sempre com algum presente para mim e para as crianças, como se tentasse compensar sua ausência, ou talvez aplacar sua própria culpa. Uma tarde de maio, estava tomando café com Clarice na casa dela. Era nosso ritual de quartas-feiras, quando as crianças estavam na escola e eu tinha uma pausa nas costuras. Percebi que minha amiga estava diferente, mais calada, com olheiras profundas. "O que houve, Clarice? Você parece tão abatida", perguntei, genuinamente preocupada. Ela hesitou, mexeu no açucareiro, desviou o olhar, e então, com a voz embargada, confessou: "Helena, acho que Alberto está me traindo." Meu coração disparou. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, não pela revelação em si, mas pela coincidência. Seria possível que ambos os maridos estivessem tendo casos ao mesmo tempo? "Por que você acha isso?" perguntei, tentando manter a calma. Ela começou a listar exatamente os mesmos comportamentos que eu havia notado em Roberto. Chegadas tardias, telefonemas misteriosos, viagens inesperadas. E então ela mencionou o perfume. Um perfume diferente nas camisas dele. Naquele momento, algo dentro de mim se conectou. Uma possibilidade que eu jamais teria considerado começou a tomar forma em minha mente. Mas eu a afastei rapidamente. Era absurdo demais, impossível. "Você acha que eles estão saindo juntos para conhecer mulheres?" Clarice perguntou entre lágrimas. "Talvez frequentando algum lugar na cidade vizinha onde ninguém os conheça?" A ideia pareceu fazer sentido. 2 homens casados, amigos, cobrindo um ao outro enquanto traíam suas esposas. Era doloroso, mas pelo menos era compreensível dentro da nossa realidade. Homens traíam suas mulheres. Acontecia. Não era certo, não era justo, mas acontecia. "Pode ser", respondi, tentando confortá-la, mas sentindo meu próprio mundo desabar. Foi então que decidimos investigar. Não podíamos continuar vivendo naquela incerteza, naquele limbo de suspeitas e dúvidas que estava corroendo nossas vidas, nossos casamentos, nossa paz. Planejamos cuidadosamente. O irmão de Clarice tinha uma companhia de táxi na cidade. Ela falou com ele, pediu sua ajuda sem entrar em muitos detalhes, apenas disse que suspeitava que Alberto estava escondendo algo e precisava descobrir o que era. O irmão indicou seu motorista mais confiável, seu Antônio, um senhor discreto e respeitável que concordou em nos ajudar. Roberto havia mencionado que teria uma reunião de negócios no sábado seguinte. Um sábado. Quem tem reuniões de banco aos sábados? A desculpa era tão fraca que me perguntei como eu havia acreditado em tantas outras antes. No dia marcado, Roberto saiu logo depois do almoço, bem vestido, com o cabelo penteado com gel e usando seu melhor perfume. Não o tal perfume diferente que eu sentia nas camisas dele, mas o seu próprio. Disse que voltaria no fim da tarde. Assim que ele saiu, Clarice veio até minha casa. Estávamos nervosas, com as mãos geladas e o coração acelerado. Deixei as crianças com a vizinha, dizendo que precisava resolver um problema na loja de tecidos. Seu Antônio nos esperava a uma quadra de distância, dentro do táxi. Vimos quando Roberto pegou o ônibus para a cidade vizinha, São Mateus, que ficava a cerca de 1 hora de viagem. O táxi seguiu o ônibus discretamente. Chegando em São Mateus, vimos Roberto descer na rodoviária e caminhar algumas quadras até chegar ao Hotel Central, um estabelecimento de classe média que ficava na praça principal da cidade. Ele entrou no hotel, mas não para se hospedar.
Dirigiu-se diretamente ao restaurante que ficava no térreo, com grandes janelas que davam para a rua. Seu Antônio estacionou do outro lado da praça, de onde podíamos observar a entrada do hotel sem sermos vistas. E então, cerca de 15 minutos depois, vimos Alberto chegando. Meu coração falhou uma batida. Clarice apertou minha mão com tanta força que deixou marcas. Alberto também entrou no hotel e foi direto para o restaurante. Através das grandes janelas, conseguimos vê-los se encontrando. Estavam sentados em uma mesa afastada, mas visível de onde estávamos. E então aconteceu. Alberto colocou sua mão sobre a de Roberto e meu marido não a retirou. Pelo contrário, vi quando seus dedos se entrelaçaram por um breve momento. Foi como se o mundo tivesse parado. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Ao meu lado, Clarice soluçava silenciosamente. Não precisávamos ver mais nada. Pedimos a seu Antônio que nos levasse até a entrada do restaurante. Ele, percebendo a gravidade da situação, tentou nos dissuadir. Senhoras, talvez não seja o momento. Vocês estão muito abaladas, ele disse, com genuína preocupação. Mas estávamos decididas. Precisávamos ver com nossos próprios olhos, de perto, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Não para confrontá-los ali, em público, mas para ter certeza absoluta antes de decidir o que fazer. Seu Antônio estacionou em frente ao hotel. De dentro do táxi, através da janela do restaurante, vimos nossos maridos. Agora não havia como negar. Eles não estavam apenas conversando como colegas ou amigos. Roberto tocou o rosto de Alberto de uma maneira que só poderia ser descrita como íntima, carinhosa. O tipo de gesto que ele costumava fazer comigo nos primeiros anos de nosso casamento. Naquele momento, tudo fez sentido. O perfume diferente nas camisas não era de outra mulher. Era o perfume de Alberto. As chegadas tardias, os telefonemas, as viagens. Não era o que pensávamos. Era algo que naquela época, naquela sociedade, era inimaginável. Nossos maridos estavam apaixonados um pelo outro. Voltamos para casa em silêncio. Apenas o som de nossos choros preenchendo o táxi. Seu Antônio, um homem bom e discreto, prometeu que nada do que havia presenciado seria comentado com quem quer que fosse. Pagamos a corrida e demos a ele uma gorjeta generosa, agradecendo sua discrição. Na casa de Clarice, nos sentamos na sala, ainda em choque. A dor da traição se misturava à confusão, ao desamparo, à incerteza sobre o que fazer. Não era só a traição em si, mas a natureza dela. Em 1965, numa cidade pequena do interior, o que tínhamos descoberto era mais do que um escândalo. Era algo que poderia destruir não apenas nossos casamentos, mas a vida de todos os envolvidos. Naquela época, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo não eram apenas mal vistos, eram criminalizados, tratados como doença, como perversão. Se a cidade descobrisse, Roberto e Alberto poderiam perder seus empregos, serem presos, até mesmo agredidos. E nós, suas esposas, seríamos alvo de fofocas, pena, humilhação. Era uma situação impossível. Por mais magoadas que estivéssemos, por mais traídas que nos sentíssemos, não podíamos simplesmente expor o que havíamos descoberto. Não por eles, mas por nós mesmas, por nossos filhos, por nossa dignidade. Clarice, com aquela força silenciosa que sempre a caracterizou, foi a primeira a falar depois de quase 1 hora de lágrimas e silêncio. Precisamos confrontá-los, Helena. Não podemos continuar vivendo esta mentira. E assim, naquela noite mesmo, começamos a planejar o confronto que mudaria nossas vidas para sempre. Não sabíamos ainda, mas aquela revelação dolorosa seria o início de uma jornada inesperada de autodescoberta, força e, acima de tudo, de uma amizade que resistiria à mais terrível das tempestades. Nos 2 dias seguintes, Clarice e eu planejamos cada detalhe do confronto. Decidimos fazer um jantar em minha casa no sábado seguinte, quando as crianças estariam dormindo na casa de minha irmã. Um jantar apenas para os 4, como tantos outros que havíamos compartilhado, mas que seria completamente diferente de todos os anteriores. Durante aquela semana, vivia em um limbo estranho. Acordava todos os dias, preparava o café da manhã para Roberto e as crianças, mandava os pequenos para a escola, arrumava a casa,
costurava, cozinhava o jantar, ajudava com as lições de casa. A rotina continuava exatamente como antes, mas eu estava completamente transformada por dentro. Cada sorriso de Roberto, cada beijo de despedida, cada conversa sobre o dia de trabalho, tudo agora estava impregnado de mentira. À noite, deitada ao lado dele, eu me perguntava quantas outras noites ele havia passado pensando em Alberto enquanto fingia dormir. Quantas vezes ele tinha desejado estar em outra cama, com outra pessoa. A dor era quase física, como uma ferida aberta que ninguém podia ver. O mais difícil era olhar para meus filhos. Marcos, tão parecido com o pai, com os mesmos olhos castanhos e o mesmo jeito de franzir a testa quando se concentrava. E Ana, com aquele sorriso que iluminava o ambiente. O que seria deles quando tudo viesse à tona? Como cresceriam numa cidade pequena, alvo de cochichos e olhares de pena? A preocupação com o bem-estar deles me consumia mais que a minha própria dor. Clarice e eu nos encontrávamos todos os dias, com a desculpa de estarmos preparando uma surpresa para o aniversário de uma amiga em comum. Trancadas em meu ateliê, discutíamos o que diríamos, como reagiríamos, o que faríamos depois. Chorávamos juntas, nos fortalecíamos mutuamente. A traição que deveria ter nos separado acabou unindo-nos de uma forma que nunca imaginei ser possível. Finalmente, chegou o sábado. Passei o dia inteiro cozinhando o jantar mais elaborado que já havia feito. Não por eles, mas por mim mesma. Queria mostrar meu valor, minha competência, minha dignidade. Preparei a entrada que Roberto mais gostava, sopa de abóbora com gengibre. O prato principal era pernil assado com batatas, a especialidade da minha família, receita que minha mãe me ensinou antes de eu me casar. E para a sobremesa, o pudim de leite que era o favorito de todos. Arrumei a mesa com a melhor toalha de renda que havia costurado, coloquei as louças boas que só usávamos em ocasiões especiais, acendi velas. Vesti meu vestido azul marinho, o que Roberto sempre elogiava, dizendo que combinava com meus olhos. Prendi os cabelos em um coque simples, mas elegante. Passei batom e um pouco de perfume. Queria estar bonita, não para ele, mas para mim. Para me lembrar de quem eu era, do meu valor como mulher. Clarice chegou primeiro, vestida com um conjunto de saia e blusa em tom verde escuro que realçava seus cabelos ruivos. Estávamos nervosas, mas determinadas. Havíamos ensaiado o que diríamos, como conduziríamos aquela conversa impossível. Os maridos chegaram juntos, o que não era incomum. Provavelmente haviam combinado, como tantas outras vezes. Trouxeram vinho, fizeram piadas sobre o cheiro delicioso que vinha da cozinha. Pareciam tão à vontade, tão normais. Era quase surreal pensar no que sabíamos, no que eles escondiam. O jantar começou tranquilo. Conversamos sobre amenidades, o tempo que começava a esfriar, as novidades da cidade, os progressos de Marcos na escola. Eu observava Roberto e Alberto tentando enxergar o que antes não conseguia ver. Os olhares rápidos que trocavam, o cuidado de evitar toques acidentais, a forma como um completava as frases do outro. Após servir o prato principal, quando estávamos todos comendo em um silêncio momentâneo, Clarice me olhou. Era o sinal que havíamos combinado. Ela se levantou calmamente, caminhou até a janela e fechou as cortinas. Roberto e Alberto a olharam com expressões confusas. "Está entrando vento?" perguntou Roberto, ainda despreocupado. Foi então que Clarice, sempre tão controlada, tão contida, surpreendeu a todos nós. Ao invés de falar o que havíamos ensaiado, ela pegou seu copo de vinho e o atirou contra a parede. O vidro se estilhaçou. O vinho tinto escorreu como sangue pelo papel de parede claro. "Sabemos sobre vocês dois", ela disse, com uma voz que nunca tinha ouvido antes. "Estivemos no hotel em São Mateus. Vimos tudo." O silêncio que se seguiu foi denso, palpável. Roberto empalideceu, deixando cair o garfo que segurava. O som metálico contra o prato ecoou na sala agora silenciosa. Alberto abriu a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. "Não sei nem por onde começar", murmurou Roberto finalmente, evitando olhar para mim. "Que tal pela verdade?", respondi,
surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Pela primeira vez na vida, Roberto, conte a verdade. E então, como uma represa que se rompe, a verdade começou a fluir. Entrecortada, hesitante, dolorosa. Roberto e Alberto haviam se apaixonado há quase 2 anos. No início, negaram os sentimentos, inclusive para si mesmos. Afinal, eram homens casados, com posições respeitáveis na comunidade. Alberto era diácono na igreja, pelo amor de Deus. Roberto era presidente da associação comercial. O que sentiam era impossível, impensável. Mas os sentimentos cresceram, tornaram-se impossíveis de ignorar. Começaram a encontrar-se secretamente, sempre com medo, sempre com culpa. Mentiram para nós, mentiram para todos, mentiram para si mesmos. Eu nunca quis te magoar, Helena, disse Roberto, finalmente olhando para mim, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu te amo, do meu jeito. Você me deu filhos maravilhosos, uma vida boa. Mas o que sinto por Alberto é diferente. É algo que não posso explicar, que nunca pedi para sentir. Foi nesse momento que senti a raiva crescer dentro de mim, substituindo o choque inicial. Uma raiva quente, pulsante, que me fez levantar da cadeira e bater com as mãos na mesa. Amor? Você não sabe o que é isso, disse, a voz trêmula de emoção. Amor é respeito, é verdade. O que você fez foi me usar meus anos de juventude, minha dedicação, para construir uma mentira. Alberto tentou interceder, argumentando que eles nunca quiseram nos ferir, que também sofriam com a situação. Calha a boca! Gritou Clarice, sua compostura habitual completamente desfeita. Vocês têm uma semana para sair de nossas vidas. Uma semana para arrumar suas coisas e sumir. Não nos interessa para onde vão ou o que vão fazer. Só saiam. Os homens tentaram argumentar sobre as casas, sobre os bens, sobre direitos. Roberto mencionou os filhos, dizendo que precisávamos pensar neles. Você acha mesmo que vai ter direito a alguma coisa depois do que fez? Perguntei, a indignação me dando uma coragem que nunca soube que tinha. Se tentar tirar algo de mim ou dos meus filhos, juro que toda a cidade vai saber o que aconteceu. Não porque me importo com o que vocês fazem, mas porque me importo com a mentira que vocês viveram. A ameaça era clara. Em 1965, no interior de Minas Gerais, se o que descobrimos viesse a público, seria o fim das carreiras deles, talvez até o fim de qualquer possibilidade de uma vida normal. Era cruel? Talvez. Mas naquele momento, não me importei. A dor da traição obscurecia qualquer outro sentimento. Roberto pareceu murchar em sua cadeira. Alberto cobriu o rosto com as mãos. Estávamos todos destruídos, cada um à sua maneira. Clarice foi a primeira a se recuperar. Com aquela dignidade que sempre a caracterizou, ela se dirigiu à porta. Não há mais nada a ser dito aqui. Vou para casa e espero que você não esteja lá quando eu chegar, Alberto. Ela saiu sem olhar para trás, deixando-nos em um silêncio pesado. Alberto levantou-se logo depois, murmurando desculpas inaudíveis, e seguiu o mesmo caminho. Roberto e eu ficamos sozinhos na sala de jantar, o pernil esfriando nos pratos, as velas quase consumidas, o vinho secando na parede. Toda uma vida compartilhada reduzida a ruínas em uma única noite. O que fazemos agora? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Você vai embora, respondi surpresa com minha própria calma. Vai pegar apenas o essencial e sair desta casa hoje mesmo. Pode ficar na pensão da Dona Lourdes, até decidir para onde ir. Amanhã conversamos sobre os detalhes práticos. E os meninos? O que vamos dizer a eles? Essa pergunta me atingiu como um soco. O que diríamos a Marcos e Ana? Como explicaríamos o desmoronamento de nosso mundo sem destruir o deles? Por enquanto, diremos que você precisou viajar a trabalho, respondi após um momento de reflexão. Depois, quando as coisas se acalmarem, decidiremos o que dizer. Mas uma coisa é certa, Roberto. Não vou impedir que você veja seus filhos. São seus filhos. Nunca negaria isso. Mas se quer vê-los, você terá que fazer o esforço. Terá que vir até aqui, mandar cartas, presentes nos aniversários. Não farei o trabalho por você. Nem facilitarei, mas também não impedirei. Depende de você mostrar que, apesar de tudo, ainda é um pai. Ele assentiu,
lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Levantou-se lentamente, como se carregasse um peso imenso, e subiu para o quarto. Ouvi-o abrir e fechar gavetas, o barulho de uma mala sendo arrastada. Fiquei sentada à mesa, imóvel, tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando Roberto desceu, carregando uma mala e uma pasta, parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Parou na porta da sala, olhando para mim como se quisesse dizer algo, mas as palavras não vieram. Apenas um aceno de cabeça, um último olhar para o lar que construímos juntos. E ele saiu. A porta se fechou com um clique suave que ecoou na casa vazia. Continuei sentada por um longo tempo, ouvindo o silêncio. Não chorei mais. Senti uma estranha paz, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. No dia seguinte, domingo, acordei cedo. As crianças ainda estavam na casa da minha irmã, retornariam apenas no fim da tarde. Tinha algumas horas para reorganizar minha vida, para decidir o que fazer a seguir. Minha primeira ação foi ligar para Clarice. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Alberto saiu? Perguntei sem rodeios. Sim, ela respondeu, a voz rouca de quem passou a noite chorando. Levou algumas roupas e disse que ficaria na casa do irmão até decidir o que fazer. Vem para cá, pedi. Não devemos ficar sozinhas agora. 1 hora depois, Clarice estava na minha porta. Abraçamo-nos longamente, sem palavras. 2 mulheres unidas pela dor, pela traição, mas também por uma força que apenas começávamos a descobrir em nós mesmas. Passamos a manhã conversando sobre questões práticas. Clarice, sempre mais racional, sugeriu que procurássemos o Dr. Mendes, o único advogado da cidade, para orientações sobre separação, partilha de bens, pensão para as crianças. Não precisamos contar a verdade, ela ponderou. Podemos dizer que eles se envolveram com outras mulheres ou simplesmente que o casamento acabou. O importante é garantir nossos direitos. Eu concordei. Não por vingança, não para punir Roberto, mas porque precisava garantir o futuro dos meus filhos. E o meu próprio futuro. Na segunda-feira, bem cedo, fomos ao banco. Clarice, usando a influência de sua família, conseguiu falar com o gerente-geral, um velho amigo de seu pai. Expliquei a situação de forma vaga. Meu marido tinha saído de casa. O casamento havia acabado. Precisava garantir que ele não retirasse todo o dinheiro da nossa conta conjunta. O gerente foi compreensivo. Não fez perguntas, apenas providenciou o bloqueio parcial da conta, permitindo que Roberto retirasse apenas uma quantia limitada mensalmente, o suficiente para suas necessidades básicas, mas não para esvaziar nossas economias. De lá, fomos ao cartório. A casa onde morávamos estava no nome de Roberto, um presente de casamento de seus pais. Precisávamos garantir que eu não ficasse desamparada. Novamente, a influência da família de Clarice abriu portas. O tabelião nos recebeu imediatamente, ouviu nossa história, a versão editada, e sugeriu algumas opções legais. Ao fim daquele dia exaustivo, tínhamos um plano. Não era perfeito, havia muitas incertezas, mas era um começo. Quando busquei as crianças na casa da minha irmã, senti uma força renovada. Não sabia como seria nossa vida dali em diante, mas sabia que faríamos o possível para que fosse uma vida digna, honesta e, eventualmente, feliz. A notícia do fim dos 2 casamentos espalhou-se rapidamente pela cidade pequena. As fofocas, os olhares, os cochichos nos seguiam por onde passávamos. Algumas pessoas deixaram de frequentar meu ateliê de costura. Outras, antes amigas, começaram a evitar Clarice na escola onde lecionava. Foi um período difícil, de ajustes dolorosos, de noites insones, de lágrimas escondidas dos olhos das crianças. Mas a cada dia que passava, eu sentia minha força crescer. A dor não desapareceu, mas transformou-se em algo diferente, menos agudo, mais suportável. E em meio a toda essa tempestade, um raio de luz começou a brilhar. Minha amizade com Clarice tornou-se o alicerce sobre o qual reconstruí minha vida. Nós nos apoiávamos mutuamente, compartilhávamos recursos, dividíamos responsabilidades. Ela ajudava Marcos com as lições de matemática, eu costurava roupas novas para ela usar na escola.
Jantávamos juntas quase todas as noites, rindo de piadas bobas, chorando quando a saudade ou a mágoa apertava, planejando o nosso futuro. Um futuro que, naquele momento de desespero, nunca imaginei que poderia ser tão extraordinário, tão inesperadamente belo em sua simplicidade e verdade. Os meses que se seguiram à separação foram como aprender a andar novamente depois de uma queda grave. Cada passo era doloroso, incerto, mas necessário. As crianças foram minha maior preocupação. Como explicar a ausência repentina do pai? Optei por uma meia-verdade, dizendo que Roberto precisou se mudar para São Paulo por causa do trabalho. Era 1965, uma época em que divórcios eram não apenas mal vistos, mas sequer reconhecidos legalmente no Brasil. A separação judicial só aconteceria anos depois, em 1977, quando a lei finalmente mudou. Marcos, com seus 8 anos, entendia mais do que demonstrava. Suas notas na escola caíram. Teve alguns episódios de agressividade com colegas. A professora me chamou várias vezes para conversar sobre seu comportamento. Ana, mais nova, reagiu de forma diferente. Tornou-se extremamente apegada a mim, tendo crises de choro quando eu precisava sair, mesmo que por pouco tempo. Dormia em minha cama quase todas as noites, acordando assustada, chamando pelo pai. Roberto, como eu suspeitava, não manteve contato regular. Nos primeiros meses, enviava cartas semanais para as crianças e até apareceu uma vez para visitá-las. Mas, gradualmente, as cartas se tornaram mensais, depois ocasionais. As visitas cessaram completamente. Soube, por meio do advogado que intermediava a pensão, que ele e Alberto haviam se estabelecido em São Paulo, onde ninguém os conhecia. Roberto conseguiu um emprego em outro banco, começando do zero, em uma posição muito inferior à que ocupava em nossa cidade. Financeiramente, foi um período de aperto. A pensão que Roberto enviava mal cobria as necessidades básicas das crianças. Meu ateliê de costura sofreu com a queda de clientes. Algumas mulheres da cidade passaram a evitar-me, como se minha situação fosse contagiosa. Ou talvez temessem que, de alguma forma, o que aconteceu comigo pudesse acontecer com elas também. Clarice enfrentava desafios semelhantes. Embora continuasse lecionando, percebia o tratamento diferente dos colegas, os olhares de soslaio, os comentários velados. O diretor da escola chegou a sugerir que ela tirasse uma licença até que os rumores sobre o fim de seu casamento diminuíssem. Ela recusou firmemente, mas pagou o preço de sua coragem com o isolamento social. Foi nesse contexto de dificuldades compartilhadas que nossa amizade se transformou em algo mais profundo, mais essencial. Já não éramos apenas amigas, éramos parceiras na sobrevivência, na reconstrução de nossas vidas. Um domingo de julho, cerca de 4 meses após a separação, estávamos na varanda de minha casa. As crianças brincavam no quintal, aproveitando o sol ameno do inverno mineiro. Bebíamos café, observando-as em silêncio confortável, quando Clarice fez uma proposta que mudaria tudo. Helena, já pensou em nós duas morarmos juntas? A ideia era tão simples, tão óbvia, que me espantei por não ter pensado nela antes. Juntar nossas vidas, compartilhar despesas, criar um novo lar. Não por falta de opção, não por desespero, mas por escolha, por afinidade, por respeito mútuo. Poderíamos vender minhas casa e a sua, comprar uma só, maior e melhor localizada, continuou Clarice, os olhos brilhando com a perspectiva. Eu ajudaria com os custos das crianças. Você não precisaria mais se preocupar tanto com a pensão atrasada. Eu teria uma família, algo que sempre desejei. Naquela mesma tarde, começamos a planejar. A casa de Clarice era menor que a minha, mas estava em seu nome, herança de uma tia. A minha, embora maior, estava no nome de Roberto, e apesar do acordo que havíamos feito, eu temia que ele pudesse reivindicá-la no futuro. Vender ambas e comprar uma nova, totalmente nossa, parecia a solução ideal. Demoramos quase 6 meses para concretizar o plano. Houve obstáculos legais, financeiros, logísticos. Roberto, quando soube da ideia através do advogado, inicialmente se opôs. Não queria que seus filhos fossem criados nesse tipo de arranjo. Irônico, não?
mas acabou cedendo quando percebeu que não tinha alternativa viável a oferecer. Não podia levar as crianças para São Paulo, para a vida que construía com Alberto, e certamente não podia impedir que eu reorganizasse minha vida. Em janeiro de 1966, mudamos para nossa nova casa. Era uma construção antiga, mas bem conservada, na parte alta da cidade, com um quintal grande onde as crianças podiam brincar. Tinha 3 quartos. Um para mim, um para Marcos e Ana, que eventualmente seriam separados quando ficassem mais velhos, e um para Clarice. A sala era espaçosa o suficiente para acomodar meu ateliê de costura, com boa iluminação natural, perfeita para trabalhar. Os primeiros dias foram de adaptação. As crianças, especialmente Marcos, estranharam a mudança. "Por que a tia Clarice mora com a gente agora? Cadê o papai?" Ele perguntava repetidamente. Explicamos da forma mais honesta possível para uma criança daquela idade. Seu pai estava longe, construindo uma nova vida, e nós também estávamos construindo a nossa. Clarice era parte da nossa família agora, uma segunda mãe, uma tia especial que os amava muito. Ana adaptou-se mais facilmente, sempre adorou Clarice, e ter sua atenção constante era um deleite para a menina. Aos poucos, Marcos também se acostumou, especialmente quando Clarice começou a ajudá-lo com as lições, descobrindo e incentivando seu talento para matemática e ciências. Os vizinhos, inicialmente, reagiram com curiosidade e alguma desconfiança. 2 mulheres separadas vivendo juntas não era algo comum naquela época. Mas Clarice, com sua educação e posição respeitada como professora, sabia como navegar nas águas turbulentas das convenções sociais. Começamos a receber algumas famílias para almoços de domingo. Organizamos pequenas festas de aniversário para as crianças, participávamos ativamente da associação de pais e mestres da escola. Aos poucos, fomos aceitas como uma família não convencional, mas ainda assim, uma família. No campo profissional, também encontramos novos caminhos. Meu ateliê de costura, agora instalado na sala ampla de nossa nova casa, começou a atrair novas clientes. Clarice teve a ideia de expandir além dos vestidos de noiva e roupas de festa que eu tradicionalmente fazia. Começamos a produzir um pequeno mostruário de roupas infantis, aproveitando retalhos e sobras de tecidos. As mães que vinham encomendar vestidos para si acabavam levando também peças para seus filhos. O negócio cresceu naturalmente. Logo precisei contratar uma ajudante, depois outra. Quando percebemos, tínhamos um pequeno ateliê funcionando a pleno vapor, com 4 costureiras trabalhando sob minha supervisão. Clarice, além de continuar lecionando, assumiu a parte administrativa do negócio, contabilidade, compras, contatos com fornecedores e clientes. Em 1968, demos outro passo importante. Abrimos uma pequena loja no centro da cidade. Não era grande, apenas uma sala comercial modesta, mas era nossa. Ateliê Helena em Clarice, dizia a placa na frente. Lembro-me do dia da inauguração como se fosse ontem. Fizemos um coquetel simples, convidamos amigos, clientes, algumas figuras importantes da cidade. Para minha surpresa, quase todos compareceram. A loja estava cheia, vibrante, cheia de possibilidades. Naquela noite, depois que todos foram embora e estávamos fechando a loja, Clarice me abraçou. Ficamos assim por um longo momento. 2 mulheres que haviam perdido tanto e, no entanto, encontrado algo precioso no meio das ruínas. "Nós conseguimos, Helena", ela sussurrou. "Reconstruímos nossas vidas em nossos próprios termos." E era verdade. Do desastre de nossos casamentos, das cinzas de nossas expectativas tradicionais, nasceu algo inesperado e belo. Uma parceria baseada em respeito mútuo, em escolha consciente, em valores compartilhados. Não era o caminho que havíamos planejado, certamente não era o que nos ensinaram a esperar como mulheres de nossa geração. Mas era nosso caminho, trilhado com coragem e determinação. As crianças floresceram nesse ambiente. Marcos, inicialmente tão revoltado com a ausência do pai, encontrou em Clarice uma mentora intelectual que o incentivava a questionar, a explorar, a aprender. Ana, sempre mais artística, passava horas ao meu lado no ateliê, aprendendo os segredos das costuras, desenvolvendo um olhar para cores e formas.
Roberto mantinha contato esporádico. Telefonemas ocasionais, alguns presentes de aniversário e Natal, raras visitas quando vinha à cidade a negócios. As crianças, inicialmente ansiosas por esses momentos com o pai, gradualmente se acostumaram à sua ausência. Não o esqueceram, não o rejeitaram, mas aprenderam a viver sem sua presença constante. E, em compensação, tinham duas mulheres totalmente dedicadas a seu bem-estar e desenvolvimento. Os anos passaram em um ritmo próprio, marcado pelo crescimento das crianças, pela expansão do negócio, pela consolidação de nossa peculiar unidade familiar. Em 1972, mudamos para uma casa ainda maior, dessa vez construída especialmente para nós, em um terreno amplo nos arredores da cidade. O ateliê ocupava agora uma construção separada nos fundos do terreno, com espaço para 10 costureiras. A loja no centro continuava, agora gerenciada por uma funcionária de confiança, enquanto eu me concentrava na criação e na supervisão da produção. Clarice continuou lecionando até 1975, quando finalmente decidiu dedicar-se integralmente ao nosso negócio. Àquela altura, já não era apenas um ateliê de costura, mas uma pequena confecção que fornecia roupas infantis para lojas em várias cidades da região. Nossa marca, Pequenos Encantos, tornou-se sinônimo de qualidade e bom gosto. As crianças cresceram, como crianças fazem. Marcos, estudioso e determinado como a tia Clarice, formou-se em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1978. Ana, criativa e expressiva como sempre, escolheu o caminho das artes, formando-se em design de moda em São Paulo, em 1981. Ambos saíram de casa para estudar. Ambos voltaram, trazendo novos conhecimentos, novas perspectivas, novos sonhos. Nossa vida não foi isenta de desafios, claro. Houve momentos difíceis, discussões, diferenças de opinião. Clarice e eu éramos pessoas muito diferentes em muitos aspectos. Ela, metódica e racional. Eu, mais intuitiva e emocional. Mas aprendemos a valorizar essas diferenças, a ver como elas nos complementavam, nos fortaleciam como equipe. Houve também os desafios externos. Em uma cidade pequena do interior, duas mulheres criando uma família juntas, administrando um negócio próspero, vivendo de forma independente. Isso desafiava muitas convenções, incomodava certas pessoas, provocava comentários maldosos ocasionais. Mas com o tempo, a hostilidade inicial deu lugar a uma aceitação relutante e, finalmente, a um respeito genuíno por nossa resiliência e sucesso. Em 1980, celebramos um marco importante. 15 anos desde aquela noite fatídica em que descobrimos a verdade sobre nossos maridos. 15 anos desde que nossas vidas tomaram um rumo tão inesperado. Fizemos uma festa no jardim de nossa casa, com amigos próximos, funcionários do ateliê, alguns professores colegas de Clarice e, claro, Marcos e Ana, já adultos, orgulhosos do que sua mãe e sua tia, que era em todos os sentidos que importavam, sua segunda mãe, haviam construído. Durante a festa, em um momento de rara introspecção pública, Clarice ergueu sua taça em um brinde. A dor que nos uniu, ela disse, e a coragem que nos manteve unidas. E então, olhando diretamente para mim, acrescentou: a minha melhor amiga, minha parceira, minha família escolhida. Não havia palavras mais verdadeiras. Da maior traição de nossas vidas, nasceu a maior lealdade que já conheci. Do fim de nossos casamentos convencionais, surgiu uma parceria não convencional, mas profundamente satisfatória. Da perda de nossos maridos, ganhamos uma à outra, e uma vida repleta de propósito, independência e realização. E naquela noite, olhando para nossa casa, para nosso negócio próspero, para os filhos que criamos juntas, para os amigos que nos aceitavam e respeitavam, senti uma gratidão profunda pelo caminho que percorremos. Não era o caminho que escolhi inicialmente. Não era o que sonhei quando jovem. Mas era um caminho que me trouxe mais alegria, mais crescimento pessoal, mais autenticidade do que jamais imaginei possível. A vida tem dessas ironias. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito maior, muito mais significativo,
E às vezes, o que perdemos abre espaço para ganhos que nunca poderíamos ter antecipado. O início dos anos 1980 trouxe ventos de mudança para o Brasil. A ditadura militar que governava o país desde 1964 começava a mostrar sinais de enfraquecimento. Falava-se em abertura política, em anistia, em redemocratização. A sociedade, lentamente, tornava-se mais aberta a novas ideias, a diferentes formas de viver. Foi nesse contexto de transformação que, em uma manhã de setembro de 1983, recebi um telefonema inesperado. Era uma quarta-feira comum. Eu estava no ateliê supervisionando a produção da coleção de verão quando Margarida, nossa secretária, me chamou ao telefone. Dona Helena, é um homem chamado Roberto, diz que é importante. Meu coração deu um salto. Roberto. Fazia quase 3 anos que não tínhamos qualquer contato direto. As últimas notícias que tive dele vieram através de Marcos, que ocasionalmente encontrava o pai em São Paulo. Segundo meu filho, Roberto estava bem estabelecido como gerente em um banco internacional, vivia com Alberto em um apartamento no bairro de Higienópolis, levava uma vida discreta, mas confortável. Peguei o telefone com mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Helena? Sou eu, Roberto. A voz era familiar, mas diferente. Mais grave, mais pausada, marcada por algo que não consegui identificar imediatamente. Olá, Roberto. Aconteceu alguma coisa? Houve um silêncio do outro lado da linha. Então um suspiro profundo. Alberto faleceu na semana passada. Câncer no pâncreas. Foi rápido, graças a Deus. Não sofreu muito. Senti um aperto no peito. Alberto. O homem que foi marido de minha melhor amiga. O homem por quem meu marido me deixou. O homem que, indiretamente, mudou o curso de minha vida. Morto aos 55 anos. Sinto muito, Roberto, de verdade. E era verdade. Apesar de tudo, não guardava rancor de Alberto. A raiva inicial havia se dissipado há muito tempo, substituída por uma aceitação tranquila do passado e suas consequências. Obrigado. Estou ligando porque... Bem, antes de partir, Alberto me pediu algo. Ele queria que eu tentasse fazer as pazes com o passado. Com você, com as crianças, com Clarice. Disse que não poderíamos seguir em frente carregando esse peso. Outro silêncio, este mais longo, mais carregado de emoção contida. Estou voltando para Vale das Flores na próxima semana. Gostaria de ver você, se possível. E Clarice também. E, claro, Marcos e Ana, se eles quiserem. Fiquei sem palavras por um momento. Tantos anos haviam se passado. Tantas águas sob a ponte. A dor da traição, a amargura da separação, tudo isso agora parecia pertencer a outra vida, outra pessoa. Preciso conversar com Clarice primeiro. Respondi finalmente. E com os meninos. Deixe-me ligar para você amanhã, está bem? Anotei o número do hotel onde ele ficaria na cidade e desligamos. Fiquei sentada na cadeira por um longo tempo, olhando para o nada, tentando processar aquela conversa inesperada. Roberto voltando. Querendo fazer as pazes, Alberto morto. Tantas novidades de uma só vez. Naquela noite, após o jantar, quando as crianças já não eram mais crianças, Marcos, com 26 anos, trabalhando como engenheiro em uma grande construtora da região, e Ana, com 24, recém-retornada de São Paulo, onde fizera estágio em uma casa de moda, contei a todos sobre o telefonema. A reação foi mista. Marcos, sempre mais reservado emocionalmente, apenas assentiu, dizendo que achava justo ouvir o que o pai tinha a dizer. Ana, mais explosiva, inicialmente rejeitou a ideia. Depois de todos esses anos? Agora ele quer fazer as pazes? E para quê? Para aliviar a própria consciência? Clarice, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Talvez seja a hora de encerrarmos esse capítulo de nossas vidas, ela disse, com aquela serenidade que sempre a caracterizou. Não por ele, mas por nós mesmos. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Concordei. Não era uma questão de esquecer o passado, de fingir que a dor não existiu. Era sobre não permitir que essa dor continuasse definindo quem éramos, como vivíamos. Na manhã seguinte, liguei para Roberto confirmando que poderíamos nos encontrar. Sugeri um almoço em nossa casa no domingo.
Ele aceitou prontamente, a voz embargada de emoção. Percebi que este encontro significava muito para ele. Talvez tanto quanto significava para nós. O domingo chegou, ensolarado e ameno, típico da primavera mineira. Preparamos um almoço simples mas caprichado. Frango assado, arroz com pequi, salada de folhas frescas da nossa horta e, para a sobremesa, o pudim de leite que era a especialidade de Clarice. Não queríamos nada muito elaborado, nada que sugerisse uma celebração exagerada. Apenas uma refeição honesta para uma conversa honesta. Roberto chegou pontualmente ao meio-dia. Quando abri a porta, quase não o reconheci. O homem à minha frente estava muito diferente do marido que deixou nossa casa 18 anos antes. Mais magro, cabelos completamente grisalhos, profundas linhas de expressão marcando o rosto outrora jovial. Mas eram os olhos que mostravam a maior mudança. Havia neles uma tristeza, uma vulnerabilidade que nunca vi durante nosso casamento. Ele segurava um buquê de rosas amarelas, minhas favoritas, lembrou-se, e uma garrafa de vinho. Trazia também uma pequena mala. Trouxe algumas coisas para os meninos, explicou, parecendo subitamente inseguro. Fotografias antigas, alguns documentos, lembranças que guardei ao longo dos anos. Convidei-o a entrar. A casa estava silenciosa. Clarice havia levado Marcos e Ana para um passeio, dando-nos tempo a sós antes que todos se reunissem para o almoço. Foi sua ideia, sempre prática, sempre atenta às necessidades emocionais de todos. Sentamos na varanda, o mesmo local onde tantos anos antes Clarice sugeriu que morássemos juntas, mudando para sempre o rumo de nossas vidas. Roberto olhou ao redor, admirando o jardim bem cuidado, as cadeiras de balanço, os vasos de samambaias pendendo do teto. Vocês construíram uma vida bonita aqui, ele comentou, a voz baixa, quase reverente. Sim, construímos, respondi simplesmente. Houve um momento de silêncio, não desconfortável, apenas reflexivo. Então, como uma represa que se rompe, Roberto começou a falar. Sobre os anos em São Paulo com Alberto, sobre o medo constante de serem descobertos, sobre a luta para reconstruir suas carreiras, suas vidas, sobre a doença de Alberto, diagnosticada tardiamente, progredindo rápido demais para qualquer tratamento efetivo, sobre as últimas semanas, os cuidados paliativos em casa, as conversas finais, as promessas feitas. Ele nunca se perdoou pelo que fez a Clarice, Roberto disse, os olhos marejados. Nos últimos dias falava muito sobre isso, sobre como havíamos usado vocês duas, como havíamos sido covardes, egoístas. Engoliu em seco, visivelmente emocionado. Ele estava certo, sabe? Fomos covardes. Devíamos ter sido honestos desde o início, não criar aquela farsa, aqueles casamentos condenados ao fracasso. Não disse nada. Não havia o que dizer. Ele estava certo, claro. Teria sido melhor para todos se eles tivessem encontrado coragem para viver sua verdade, em vez de arrastar outras pessoas para sua mentira. Mas também entendia que, naquela época, naquela sociedade, essa coragem teria exigido um preço quase impossível de pagar. Nunca deixei de amar você, Helena, ele continuou, surpreendendo-me. Não da forma como amei Alberto, claro, mas havia amor, a minha maneira imperfeita. Você me deu os maiores presentes da minha vida, nossos filhos. E nunca pude agradecer adequadamente, nunca pude... Sua voz falhou. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Fiquei imóvel, observando este homem que um dia foi o centro do meu mundo, agora reduzido a uma figura frágil, consumida pelo luto e pelo remorso. Após alguns momentos, ele se recompôs, enxugando os olhos com um lenço. Desculpe. Não vim aqui para chorar, para buscar sua pena. Vim para dizer que sinto muito. Por tudo, pelo que fiz a você, às crianças, pelo tempo perdido, pelas mentiras, e para agradecer também, por ter sido uma mãe extraordinária, por ter criado nossos filhos com tanto amor, tanta integridade. Eles são adultos maravilhosos, muito melhores do que eu jamais fui. Senti meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Não esperava isso. Essa vulnerabilidade, essa honestidade crua. Obrigada por dizer isso, Roberto. Significa muito para mim.
E para ser justa, não criei nossos filhos sozinha. Clarice foi tão mãe deles quanto eu. Ele assentiu, um pequeno sorriso triste nos lábios. Sim, Marcos me contou. Disse que vocês duas formaram uma parceria incrível, uma família incomum, mas muito feliz. Confesso que no início isso me incomodava, a ideia de outra pessoa assumindo meu lugar. Mas com o tempo, entendi que foi o melhor que poderia ter acontecido. Vocês duas, juntas, puderam dar a eles o que Alberto e eu, em nossa confusão, nunca poderíamos. Ouvimos o som de um carro se aproximando. Clarice voltando com Marcos e Ana. Roberto endireitou-se na cadeira, subitamente tenso. Eles sabem, sobre mim e Alberto? Marcos sabe. Contei quando ele tinha 18 anos, prestes a ir para a faculdade. Achei que ele merecia conhecer a verdade. Ana, nunca encontrei o momento certo. Ou talvez não tenha encontrado a coragem. Ele assentiu, compreensivo. Respeito sua decisão. Não cabe a mim revelar isso agora. Só espero que eles possam, se não me perdoar, pelo menos me permitir fazer parte de suas vidas de alguma forma, agora que estou sozinho. O almoço que se seguiu foi uma das experiências mais surreais de minha vida. Meu ex-marido, minha melhor amiga, meus filhos adultos, todos sentados à mesma mesa depois de tantos anos. Houve momentos de tensão, claro. Ana, inicialmente fria, aos poucos foi se abrindo quando Roberto começou a contar histórias sobre sua infância, memórias que ela mal tinha. Marcos, mais reservado por natureza, observava tudo com olhos atentos, intervindo ocasionalmente com uma pergunta, um comentário. Clarice, como sempre, foi a ponte que conectou todos. Com sua graça natural, seu tato, sua capacidade de fazer os outros se sentirem à vontade, ela guiou a conversa por terrenos seguros, encontrando pontos de interesse comum, histórias que todos podiam compartilhar sem dor. Após a sobremesa, enquanto tomávamos café na varanda, Roberto abriu a pequena mala que trouxera. Havia álbuns de fotografias, documentos antigos, pequenas lembranças guardadas ao longo dos anos. O primeiro desenho de Marcos, uma pulseirinha que Ana usou quando bebê, cartões de Natal feitos à mão, boletins escolares, provas tangíveis de que, apesar da distância, apesar de tudo, ele nunca os esqueceu completamente. Ana chorou ao ver as fotos de si mesma bebê, nos braços do pai. Marcos, sempre mais contido, apenas observava em silêncio, mas percebi que estava emocionado. Quanto a mim, senti um misto de nostalgia e gratidão. Pelas memórias, sim, mas principalmente pela oportunidade de finalmente encerrar aquele capítulo de nossas vidas com alguma dignidade, alguma compreensão mútua. Quando Roberto finalmente se despediu, já era noite. Ele abraçou cada um de nós. Primeiro Ana, depois Marcos, então Clarice e, finalmente, eu. Foi um abraço longo, carregado de significados, de palavras não ditas, de um perdão silencioso, mas real. Obrigado, ele sussurrou em meu ouvido. Por hoje, por tudo, por ser melhor do que eu merecia. Observamos seu carro se afastando pela estrada de terra que levava à cidade. Estávamos os quatro lado a lado na varanda, unidos por uma experiência que, de alguma forma, nos transformou a todos. Estão bem? Perguntei aos meus filhos, preocupada com o impacto emocional daquele dia. Ana, sempre a mais expressiva, enlaçou meu braço. Estou, mãe. Foi. Bom. Difícil, mas bom. Como fechar um círculo que ficou aberto por tempo demais? Marcos apenas assentiu, seu modo típico de comunicar emoções profundas. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, ele veio até meu quarto. Sentou-se na beira da minha cama, como fazia quando criança, querendo conversar. Você o perdoou, não é? Perguntou, olhando para as próprias mãos. Sim, filho. Não de uma vez, não completamente. Foi um processo longo, gradual. Mas sim, perdoei. Nele ficou em silêncio por um momento, processando. Acho que também perdoei, disse finalmente. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez hoje, vendo-o assim, tão humano, tão falível. Acariciei seu rosto, agora com a barba por fazer de um homem adulto, mas ainda com os mesmos olhos curiosos do menino que ele foi. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu, Marcos.
Significa libertar-se do peso do ressentimento. E você merece essa liberdade. Ele sorriu, beijou minha testa e saiu, mais leve do que entrou. Aquela noite, deitada ao lado de Clarice, que há muitos anos havia se mudado para o quarto que uma vez compartilhei com Roberto, num arranjo que escandalizaria alguns, mas que para nós era simplesmente conforto, companheirismo, intimidade não romântica, mas profundamente afetuosa. Refleti sobre os estranhos caminhos que a vida toma. No que está pensando? Ela perguntou, percebendo minha vigília. Em como tudo poderia ter sido diferente. Se eles tivessem sido honestos desde o início, se tivessem encontrado coragem para viver sua verdade. Clarice suspirou, acomodando-se melhor no travesseiro. Talvez, ou talvez não. Quem sabe onde estaríamos agora? Talvez não tivéssemos encontrado esta vida que construímos juntas. Talvez nunca tivéssemos descoberto nossa própria força. Ela estava certa, como frequentemente estava. A traição que nos feriu tão profundamente também nos libertou, nos empurrou para um caminho que jamais teríamos escolhido voluntariamente, mas que acabou nos trazendo uma felicidade inesperada, uma realização que transcendia os limites estreitos do que nos ensinaram a esperar da vida. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntei, virando-me para olhar seu perfil na penumbra. Ela pensou por um momento antes de responder. Arrependo-me da dor. Da minha, da sua, das crianças. De todos os anos que Alberto viveu na mentira, com medo, sem poder ser quem realmente era. Mas não me arrependo de onde chegamos, Helena. Não me arrependo desta vida que construímos. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. O perdão, descobri naquela noite, não era fraqueza, não era concessão, era força, era liberdade. Era o reconhecimento final de que nossas vidas, com todas as suas imperfeições, suas surpresas, suas reviravoltas inesperadas, eram exatamente como deveriam ser. O encontro com Roberto em 1983 trouxe uma sensação de fechamento para um capítulo doloroso de nossas vidas. Ele retornou para São Paulo, mas manteve contato regular com Marcos e Ana, construindo lentamente uma relação que, se não era exatamente a de um pai tradicional, era pelo menos a de um amigo sincero, um mentor ocasional, uma presença que, embora tardia, tinha seu valor. Quanto a mim e Clarice, continuamos nossa jornada compartilhada, agora com um peso a menos nos ombros. A década de 1980 trouxe novas oportunidades e desafios. Nossa pequena empresa de roupas infantis, Pequenos Encantos, havia crescido significativamente. O que começou como um modesto ateliê de costura agora empregava mais de 50 pessoas, com uma fábrica própria nos arredores da cidade e lojas em 3 capitais. Estávamos vivendo o chamado milagre econômico brasileiro, embora soubéssemos, como empresárias atentas, que aquele crescimento acelerado tinha suas fragilidades e contradições. Em 1985, Ana nos surpreendeu com uma proposta ousada: expandir a marca para incluir uma linha juvenil voltada para adolescentes. Era um mercado em ascensão, influenciado pela explosão da cultura pop internacional, pelas novelas da Globo, pela abertura do país após o fim da ditadura militar. Mãe, tia Clarice, vocês construíram algo incrível com a Pequenos Encantos. Ela argumentou, os olhos brilhando com aquele entusiasmo que sempre a caracterizou. Mas essas crianças crescem e quando chegam aos 12, 13 anos, precisam procurar outras marcas. Por que não mantê-las conosco, oferecendo roupas que atendam essa nova fase? Ana tinha acabado de completar 26 anos, havia se formado em design de moda em São Paulo e trabalhado por 2 anos em uma grande confecção antes de decidir voltar para nossa cidade e se juntar ao negócio da família. Trouxe consigo não apenas conhecimento técnico e tendências da capital, mas uma visão fresca, um olhar jovem sobre possibilidades que nós, já na casa dos 40, talvez não enxergássemos. Clarice, sempre a mais cautelosa, inicialmente hesitou. Expandir significava investimento, risco, sair da zona de conforto onde já éramos bem-sucedidas. Mas eu vi o potencial imediatamente. Ana não era apenas minha filha. Era uma profissional talentosa,
com ideias brilhantes e a mesma determinação que permitiu a Clarice e a mim reconstruirmos nossas vidas após a separação. Depois de muitas discussões, planilhas, pesquisas de mercado e um protótipo de coleção desenvolvido por Ana, decidimos avançar. Nascia assim a Encanto Jovem, uma marca irmã da Pequenos Encantos, com identidade própria, mas conectada à tradição de qualidade que havíamos estabelecido ao longo dos anos. O lançamento, em março de 1986, coincidiu com o Plano Cruzado, uma das muitas tentativas do governo de controlar a inflação galopante que assolava o país. Foi um período de incertezas econômicas, com preços congelados, moeda nova, consumidores desorientados. Apesar disso, ou talvez por causa disso, já que muitas pessoas aproveitaram o congelamento para consumir, a Encanto Jovem foi um sucesso imediato. As coleções desenhadas por Ana capturavam perfeitamente o espírito da época. Cores vibrantes, estampas inspiradas em ícones da cultura pop, silhuetas que misturavam o conforto do jeans com a sofisticação de detalhes feitos à mão. Uma marca registrada que trouxemos da Pequenos Encantos, adaptada para um público mais velho. O sucesso profissional de Ana foi acompanhado por uma importante mudança em sua vida pessoal. Em 1987, ela se casou com Paulo, um jovem arquiteto que conheceu durante um projeto de reforma de uma de nossas lojas. Foi um casamento simples, mas elegante, realizado no jardim de nossa casa, com a presença de amigos, familiares e colegas de trabalho. Roberto veio de São Paulo para a cerimônia, visivelmente emocionado ao conduzir a filha pelo improvisado corredor entre as cadeiras dos convidados. Marcos seguiu um caminho diferente. Sempre mais voltado para questões ambientais, deixou seu emprego na construtora em 1988 para fundar uma pequena empresa de consultoria em sustentabilidade. Um conceito ainda muito novo no Brasil daquela época. Houve questionamentos, claro. Era um momento de hiperinflação, instabilidade política, véspera da primeira eleição direta para presidente após a ditadura. Abandonar um emprego seguro para embarcar em um negócio incerto parecia loucura para muitos. Mas Clarice e eu o apoiamos incondicionalmente. Se havia algo que nossa história nos ensinou, era a importância de seguir o próprio caminho, mesmo quando este desafia as convenções. Emprestamos a Marcos o capital inicial para sua empresa, não como mãe e tia, mas como investidoras que acreditavam em seu projeto, em sua visão. Vocês duas me ensinaram o valor da coragem, ele disse na noite em que assinamos os papéis do empréstimo. Mostraram que é possível reconstruir a vida a partir do zero, criar algo novo e significativo, mesmo quando tudo parece perdido. Aquelas palavras ficaram comigo. Um lembrete do legado menos tangível, porém mais valioso, que construímos. Não apenas uma empresa próspera, uma casa confortável, mas um exemplo de resiliência, de dignidade frente à adversidade, de capacidade de reinvenção. Os anos 1990 chegaram com novos desafios. O confisco das poupanças pelo Plano Collor em 1990 afetou drasticamente nosso capital de giro. A abertura econômica, que trouxe produtos importados a preços competitivos, criou uma concorrência com a qual nunca havíamos lidado antes. Foram anos de adaptação constante, de repensar processos, de rever estratégias. Clarice, aos 60 anos, começou a falar em se aposentar, em reduzir seu papel no dia a dia da empresa. Eu, com 57, também sentia o peso dos anos, a vontade de desacelerar. Felizmente, tínhamos Ana e seu marido Paulo, que gradualmente assumiram mais responsabilidades na gestão. E havia também Marcos, que, embora seguindo seu próprio caminho profissional, sempre encontrava tempo para aconselhar, para contribuir com sua visão estratégica. Em 1995, tomamos uma decisão importante. Transformamos a empresa em uma sociedade anônima, com ações distribuídas entre nós, Clarice e eu como fundadoras, Ana e Paulo como diretores executivos e Marcos como conselheiro. Foi uma transição planejada, gradual, permitindo que nos afastássemos aos poucos enquanto a nova geração assumia o controle. Não foi fácil soltar as rédeas do negócio que construímos do zero, que foi por tanto tempo o centro de nossas vidas.
Mas havia uma satisfação profunda em ver que aquilo que criamos tinha vida própria. Poderia continuar e crescer, mesmo sem nossa presença diária. Com mais tempo livre, Clarice e eu redescobrimos antigos prazeres e encontramos novos. Viajamos pelo Brasil, conhecemos lugares que sempre sonhamos visitar. Em 1997, aos 67 e 64 anos, respectivamente, fizemos nossa primeira viagem internacional. Um mês na Europa, visitando museus, mercados de tecidos, pequenas confecções familiares. Voltamos inspiradas, renovadas, cheias de ideias que, mesmo não participando mais ativamente da produção, compartilhávamos com entusiasmo com Ana e sua equipe de designers. Em 1998, Roberto adoeceu. Câncer, o mesmo que levara Alberto 15 anos antes. Quando recebemos a notícia, Marcos e Ana imediatamente viajaram para São Paulo para estar com o pai. Clarice e eu o seguimos poucos dias depois. Não por obrigação, não por formalidade, mas por uma genuína preocupação com o homem que, apesar de tudo, era parte de nossa história, pai de nossos filhos, alguém que havia buscado redenção e, ao seu modo, encontrado. Roberto estava internado em um bom hospital, recebendo o melhor tratamento possível. Mesmo assim, os médicos não eram otimistas. O câncer havia sido diagnosticado em estágio avançado, com metástases já presentes. Quando entrei no quarto de hospital, ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que um dia fez meu coração acelerar, que depois me partiu o coração, e que agora causava apenas uma ternura nostálgica, como olhar um álbum de fotografias antigas. Helena, ele disse, a voz fraca, mas clara. Que bom que veio. Sentei-me ao lado da cama, segurando sua mão magra, pálida, tão diferente da mão forte que segurei no altar décadas atrás. Claro que vim, Roberto. Os meninos estão muito preocupados. Ele assentiu, os olhos úmidos. Eles são incríveis, não são? Tão fortes, tão íntegros. Você fez um trabalho maravilhoso, Helena. Você e Clarice. Conversamos por quase 1 hora. Sobre os filhos, sobre os netos que Ana já havia lhe dado. Gêmeos, um menino e uma menina, então com 8 anos. Sobre sua vida em São Paulo após a morte de Alberto, sua aposentadoria, os pequenos prazeres que encontrava nos dias simples. Não falamos sobre o passado, sobre a traição, sobre a dor. Não era necessário. Aquelas feridas haviam cicatrizado há muito tempo. O que restava era apenas a humanidade compartilhada, a consciência de sermos todos falíveis, todos buscando, à nossa maneira imperfeita, alguma forma de felicidade, de verdade. Roberto faleceu 3 semanas depois, com Marcos e Ana ao seu lado. O funeral foi discreto, como ele desejava. Enterramo-lo em Vale das Flores, não na cidade grande onde viveu seus últimos anos, mas no pequeno cemitério da cidade onde seus filhos nasceram, onde vivemos como família, onde nossa história começou. De pé junto ao túmulo simples, observando Marcos e Ana depositando flores, senti uma estranha paz. O círculo estava completo. A jornada que começou com dor e traição havia, de alguma forma, terminado com compreensão e aceitação. Ao voltarmos para casa após o funeral, encontrei Clarice na varanda, olhando para o pôr do sol sobre os morros que cercavam nossa propriedade. Sentei-me ao seu lado, em silêncio, compartilhando o momento. É estranho, ela disse finalmente. Nunca imaginei que sentiria tristeza pela morte dele. A vida é cheia de surpresas, respondi, segurando sua mão. Algumas dolorosas, outras maravilhosas. Ela apertou minha mão. Um gesto que havia se tornado nossa forma silenciosa de comunicar tudo que as palavras não conseguiam expressar. Sabe o que estou pensando, Helena? Em como aquela noite terrível, quando descobrimos a verdade sobre Roberto e Alberto, poderia ter nos destruído. Poderia ter nos tornado amargas, ressentidas, fechadas para a vida. Assenti, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Mas em vez disso, nos fortaleceu, nos uniu, nos deu uma vida que nunca teríamos imaginado possível. Era verdade. A traição que sofri com 35 anos, que abalou os alicerces de tudo que acreditava, acabou sendo o catalisador de uma transformação profunda. Não apenas em termos práticos, a carreira bem-sucedida,
a independência financeira, mas em um nível mais fundamental. Aprendi a confiar em minha própria força, a questionar limitações impostas, a definir meu valor por meus próprios termos, não pelos padrões restritivos da sociedade. E agora, aos 75 anos, olhando para trás, para o caminho percorrido, sinto uma gratidão imensa por essa jornada inesperada. Pelos filhos que criei com amor e verdade. Pela parceria extraordinária com Clarice, que transcendeu categorias convencionais, criando algo único, duradouro, profundamente satisfatório. Pelo negócio que construímos juntas, que não apenas nos sustentou financeiramente, mas expressou nossa criatividade, nossos valores, nossa visão de mundo. Sinto gratidão até mesmo pela dor, pela traição inicial, pelo desmoronamento de meu mundo tal como o conhecia. Pois foi dessa destruição que nasceu a possibilidade de reconstrução, a oportunidade de criar algo mais autêntico, mais alinhado com quem realmente sou. Não é o caminho que sonhei quando jovem. Não é o que as revistas, os filmes, as canções de amor nos prometem. Não é o que minha mãe imaginou para mim quando me ensinou a costurar, a cozinhar, a ser uma boa esposa. É muito mais. É uma vida vivida em meus próprios termos, com coragem, com integridade, com uma abertura constante para o inesperado, para o não convencional. Uma vida que me ensinou que família não se define apenas por laços de sangue ou papéis legais, mas por escolha consciente, por compromisso diário, por presença autêntica, que me mostrou que perda e ganho frequentemente andam de mãos dadas, que os finais também são começos, que as histórias mais significativas raramente seguem roteiros previsíveis. E talvez seja essa a lição mais valiosa que posso compartilhar agora, aos 75 anos, olhando para trás com clareza, para frente com esperança. A vida raramente segue o roteiro que planejamos. Haverá surpresas, algumas dolorosas, outras maravilhosas. Haverá perdas, traições, desapontamentos. Haverá também descobertas inesperadas, alegrias imprevistas, conexões que transcendem categorias convencionais. A questão não é evitar a dor, não é seguir um caminho seguro e previsível. É como respondemos aos desvios inevitáveis. É a coragem de abandonar o roteiro quando este já não serve, de improvisar novos caminhos, de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em última análise, é sobre autenticidade, sobre viver uma vida que, apesar de todas as suas imperfeições e reviravoltas, sentimos verdadeiramente como nossa. Uma vida que, ao olharmos para trás em nossos anos finais, possamos dizer: não foi o que planejei, não foi o que esperei, mas foi exatamente o que deveria ser. Esta é minha história. Uma história de traição e redenção, de perda e descoberta, de dor transformada em força. Uma história sobre como o fim de um casamento convencional levou ao início de uma parceria extraordinária, de uma vida além dos limites do esperado, do aceitável, do imaginável. Uma história, acima de tudo, sobre como às vezes precisamos perder o que pensávamos querer para encontrar o que realmente precisamos. Sobre como, nas ruínas do que foi destruído, podemos construir algo novo, algo autêntico, algo verdadeiramente nosso. E essa, meus queridos, é a lição mais preciosa que a vida me ensinou. Se você gostou da minha história, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Seus comentários também são muito importantes para mim, então deixe abaixo de onde você está assistindo e o que achou da minha jornada. Muito obrigada por me ouvirem com tanto carinho e respeito. Até o próximo relato. 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 O próximo